Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Oscar Correia, eu sou médico, estou aqui hoje para falar com vocês sobre intolerância à lactose. Se você é daquele tipo de pessoa que percebe que quando come leite ou algum alimento derivado do leite, o intestino não fica legal, né? Você tem desconforto abdominal, flatulência, diarreia, assiste esse vídeo até o final que ele vai ser bastante esclarecedor para você. Mas antes de dar continuidade ao tema, queria pedir a contribuição de vocês curtindo nossos vídeos, comentando, compartilhando com os amigos e se inscrevendo aqui no canal. Isso vai estar ajudando a gente a crescer e trazer mais conteúdos aqui para vocês, tá bom? Então, pessoal, para a gente entender o que é intolerância à lactose, acho que primeiro a gente tem que entender o que é lactose, certo? Lactose nada mais é do que o carboidrato do leite, o açúcar do leite, presente no leite e nos seus derivados, né? Então, essa lactose é um carboidrato que a gente chama de carboidrato complexo. Ele tem uma cadeia de carbonos longa. Isso dificulta a digestão. Nosso organismo não consegue digerir essa molécula grande. E para isso a gente precisa quebrar ela em pedacinhos menores. Quem quebra essa molécula grande de lactose é uma enzima chamada lactase. Então a lactase é quem quebra a lactose que a gente ingere em pedacinhos menores. Ela quebra a lactose em glicose e galactose. Então dá para vocês entenderem que a molécula grande vai ser quebrada em glicose e galactose. Isso facilita a absorção desses nutrientes pelo nosso intestino. Então quando chega lá a molécula grande, nosso intestino não consegue absorver. As células intestinais da gente são como se fosse uma peneirinha, certo? Que a molécula grande não passa. Então quando a gente tem a lactase, a gente consegue quebrar em pedacinhos menores e aí a absorção acontece, certo? Então entender esse mecanismo é o ponto-chave para a gente entender a doença, os sintomas e o tratamento. Quando a gente não consegue absorver a lactose, essa molécula grande aí, ela não vai ser absorvida pelas células intestinais e ela vai arrastar água para dentro do intestino. Isso facilita para a formação do bolo fecal, contribuindo para diarreia, flatulência, gases, desconforto abdominal. Então isso contribui para a sintomatologia que incomoda a vida ali do paciente, certo? Então, nada mais é do que uma proporção entre quantidade de lactose ingerida e quantidade de lactase produzida. E aí que tá, essa informação com relação à lactase produzida é algo que é muito importante. Quando a gente é bebezinho, recém-nascido, a alimentação dele é praticamente um aleitamento materno exclusivo, então ele vai tomar leite o dia inteiro. Então, a criança recém-nascida, ela tem altas concentrações, ela tem grande produção de lactase, porque o único alimento que entra é o leite, então ela precisa ter uma ação maior aí, uma digestão maior desse alimento. À medida que vamos inserindo outros alimentos na nossa dieta, essa produção de lactase tende a ir diminuindo ao longo dos anos. É por isso que muitas vezes você percebe pessoas que dizem: poxa, eu tomei leite minha vida inteira e agora estou tomando e está me dando alguns efeitos colaterais. É justamente porque a sua produção natural de lactase vai caindo ao longo dos anos, certo? Então, se você tem essa concentração de lactase e consome dentro do que você pode digerir de lactose, provavelmente você vai viver a sua vida inteira sem sintomatologia. Mas se você excede um pouco, você pode ter esses efeitos colaterais citados. Então, como vocês podem perceber, não é todo mundo que vai precisar abrir mão da lactose, né? Deixar de tomar leite, certo? Se você gosta de tomar leite, se ele está bem inserido na sua dieta, não é um alimento que você precisa evitar se você não tem problemas para digerir esse alimento, certo? Isso é uma polêmica que tem crescido nos últimos anos e que a gente é bom esclarecer. O leite é um alimento bastante rico, certo, pessoal? E acessível para a grande maioria da população. Então, no único alimento a gente tem proteína, carboidrato, gorduras, cálcio e vitaminas. Então, se a gente vai abrir mão do leite, vai deixar de tomar leite, provavelmente a gente vai ter que reajustar essa dieta ou até mesmo suplementar alguns nutrientes que podem ficar carentes ali. Então, não é simplesmente deixar de tomar leite, certo? Se você deixar de tomar leite, comer alimentos derivados do leite, seu corpo pode ficar carente de alguns nutrientes muito importantes. Então, a gente vai precisar, talvez, aí, suplementar de alguma forma, certo? Uma opção terapêutica para os indivíduos que têm sintomatologia da intolerância à lactose é você também fazer a suplementação da lactase.
Então hoje a gente tem disponível a enzima lactase para ser utilizada via oral em comprimidos, em cápsulas, em pastilhas, cápsulas. E você pode ingerir essa enzima próximo ali do momento em que você for fazer uma refeição rica em lactose, certo? Então essa enzima vai ajudar ali no processo de digestão. Essa é uma opção terapêutica para ajudar ali a cobertura daquela refeição que tiver a lactose, certo? Outra coisa, com relação ao diagnóstico da doença, né? Tem muitos indivíduos que têm a sintomatologia, mas não tem o diagnóstico firmado. E ela é uma doença que que pode ter fatores confundidores com outras doenças. Então é bom a gente esclarecer, fechar o diagnóstico. O diagnóstico de intolerância à lactose pode ser feito através de exames de sangue. Também tem um teste respiratório, que é o teste do hidrogênio expirado. É um teste mais específico para essa doença. E com o diagnóstico firmado, é bom a gente explicar para o paciente que, como eu falei, existem outras doenças que podem causar sintomas parecidos. Se a gente confirma que é intolerância à lactose, isso aí é uma doença que provavelmente o paciente vai ter que mudar seus hábitos, né, por um longo período de tempo, talvez pelo resto da vida. Mas existem outras doenças que podem causar esses sintomas que são mais fáceis de ser tratadas, são mais rápidas de serem tratadas e que não precisam de uma mudança radical a longo prazo. Então, quando a gente firma o diagnóstico, né, descarta outras opções diferenciais, a gente pode estar promovendo mais qualidade de vida, né, alterações no estilo de vida do paciente nos próximos anos. Então são informações que são importantes de serem repassadas, né? Não é todo mundo que vai precisar abrir mão do leite ou dos derivados do leite, mas se isso é algo que lhe incomoda, você pode optar por opções de substituição ao leite, como por exemplo o leite de soja, né? O leite de soja é bastante difundido, por exemplo, no Japão. No Japão, pela evolução histórica do povo lá, é muito mais comum os indivíduos terem deficiência, carência da enzima lactase. Então eles optam muito mais pela utilização do leite de soja do que o leite de origem animal. Tanto é que o queijo de lá também é o tofu, né, que é o queijo de origem originado através do leite de soja. Então são algumas mudanças históricas, né? Somos todos seres humanos, mas a evolução histórica propiciou para que esses indivíduos asiáticos tivessem uma tendência a produzir menos lactase e sofrem um pouco mais quando vão comer alimentos de origem derivados do leite, tá certo? Então, com base nessas informações, a gente consegue entender que é uma doença que pode surgir ao longo da vida, certo? É mais comum de ir acontecendo conforme você vai envelhecendo devido à produção reduzida de lactase, certo? Uma outra estratégia que pode ajudar na sua produção natural de lactase é a suplementação com alguns probióticos. Existem alguns lactobacilos que eles ajudam a produzir lactase de forma natural. Então isso vai ajudar a aumentar a quantidade que você tem de enzimas para digerir esse carboidrato, certo? Alguns pacientes podem se beneficiar dessa estratégia, podem fazer uso por um período prolongado e isso pode trazer outros benefícios para ele. Paciente que sofre de disbiose, irritação intestinal, flatulência, gases, que come um alimento e não se sente bem, quando a gente corrige isso, a gente traz muita qualidade de vida. A segurança de você poder comer e se sentir bem, comer e não ficar desconfortável no local onde você está, lhe dá uma segurança, lhe dá uma sensação de bem-estar e qualidade de vida que pode ter um impacto bastante positivo na vida do paciente. Então, o importante é, se você tem esses sintomas ou conhece alguém que tem esses sintomas, não está legal aí seu intestino quando você come esse tipo de alimento, procure a consulta médica para ver se a gente firma realmente o diagnóstico e a gente pode traçar a melhor estratégia, né, para melhorar a sua sintomatologia e garantir uma qualidade de vida melhor, tá certo? Então, se vocês gostaram desse vídeo, reforçando, inscrevam-se aqui no canal, compartilhem com quem vocês acham que pode se beneficiar dessa informação e deixem aqui nos comentários, né? Se você tem apresentado esses sintomas, se você já fez uso das enzimas da lactase, se você já fez uso de probióticos, se você evitou tomar leite, parou de tomar leite, então tudo isso você pode comentar aqui para a gente poder deixar esse vídeo ainda mais informativo, tá certo, pessoal? Obrigado por assistirem até aqui e até a próxima.